Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Agora Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso 1110 da Loteca, prêmio estimado aqui em R$ 750 mil. Vamos analisar aqui os confrontos aqui e fazer o nosso bilhete. Primeiro confronto, um confronto que super disputado, Palmeiras e Flamengo, os dois melhores times do Brasil atualmente. E nos últimos 5 confrontos aqui, galera, teve um equilíbrio aqui muito grande. Uma vitória para ambos e 3 empates. Foram esses aqui: vitória para o Flamengo 3-0, empate 1-1, Palmeiras 4-3, empate 1-1 e 0-0. Então não tem muito como correr. Coluna do meio, empate. O próximo confronto aqui, um confronto de Série B. Dois times aqui que provavelmente aqui vão brigar para não cair, que são dois times que não estão na fase tão boa, que é o Ituano e a Chapecoense. Vamos olhar aqui nos últimos confrontos aqui, uma vitória para ambos e 2 empates. Foram empates 0-0, 1-0 Chapecoense, 1-0 Ituano e outro empate 1-1. Eu creio que no fator casa predominante aqui, então coluna 1, Chapecoense. Próximo confronto aqui, Fluminense versus Vasco da Gama, confronto de Série A, um clássico aqui carioca. Nos últimos 5 jogos aqui, 2 vitórias para o Fluminense, 2 empates e uma vitória para o Vasco. Confronto, empate 0-0, Vasco da Gama 4-2, empate 1-1, Fluminense 2-0 e Fluminense novamente 2-0. Eu acho o time do Fluminense um pouco melhor, então vamos aqui, coluna 1, Fluminense. Próximo confronto aqui, Santos e Paysandu, confronto aqui de Série B. O Santos, galera, nem se fala, né? Eu acho que vai subir fácil. Nos últimos confrontos aqui, 2 vitórias do Santos, vitória do Santos 3-1 e vitória do Santos 2-0. Coluna 1, Santos. Amazonas versus Sport. Amazonas aí, galera, de Sassá, de jogo. Pega o Sport aí também, que é um time provavelmente vai brigar para subir aí. Nos últimos, não tem confronto, né, galera? O Amazonas estava na Série C, o Sport na Série B. Então vamos cravar aqui, coluna 2, Sport. Ceará versus Goiás. Vamos analisar esse confronto aqui. Outro confronto de Série B. Dois times também com tradição que podem subir para a Série A do ano que vem. Os últimos jogos, uma vitória de ambos e 3 empates. Empate 1-1, 1-1, Ceará 4-0, 2-2 e Goiás 1-0. Para mim aqui, coluna 1, Ceará, o fator casa vai ser predominante nessa partida aí. Grêmio versus Cuiabá. Confronto aí para mim o Grêmio tem um pouco de vantagem por jogar em casa e o elenco do Grêmio para mim é um pouco melhor que o do Cuiabá. Pouco melhor não, fala a verdade, muito melhor, né, galera? Bem melhor mesmo. Nos últimos confrontos, 4 vitórias do Grêmio e um empate. Vitória do Grêmio 2-0, 2-1, empate 2-2, Grêmio 1-0 e 2-0. Então vamos cravar aqui, Grêmio, coluna 1, Grêmio. Bragantino versus Corinthians. Confronto aí paulista aí. O Bragantino hoje tem um elenco melhor que o do Corinthians, é um time mais consolidado. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Red Bull Bragantino e 2 vitórias do Corinthians. Red Bull Bragantino 1-0, Red Bull Bragantino 1-0. Outra vez Red Bull Bragantino 1-0, Corinthians 1-0, Corinthians 1-0. Então é um jogo de poucos gols. Então vamos cravar aqui, coluna 1, Red Bull Bragantino. Olha o Clássico Mineiro aí, galera. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Clássico que teve nas finais do Campeonato Mineiro aí. E deu o que falar, hein? Nos últimos jogos, 2 vitórias de ambos e um empate. Vitória de 3-1 do Atlético Mineiro, empate 2-2, Cruzeiro 2-0, Cruzeiro 1-0 e Atlético Mineiro 1-0. Até hoje, nos 2 jogos que tiveram na Arena MRV, o Cruzeiro se sagrou vencedor. Eu acho que agora é a hora de tirar esse fantasma aí e conseguir a vitória. Então vamos cravar a coluna 1, Atlético Mineiro. Atlético Paranaense Internacional. Para mim, os dois times começaram jogando melhor aí no começo do campeonato, jogando bem. O Atlético Paranaense, para mim, está super bem com o Cuca e o Inter super bem com o Poder. Nos últimos jogos, 2 vitórias de ambos
e um empate. Foi 2-1 Atlético Paranaense, 2-0 Atlético Paranaense, 2-0 Inter, 0-0 e 2-1 Internacional. Para mim, vou cravar aqui coluna do meio empate. Próximo confronto que clássico aqui, né, galera? Vitória versus Bahia. Outro jogo que decidiu o campeonato estadual. Decidiu aqui o campeonato goiano. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Vitória, 2 empates, uma vitória do Bahia. Empate 1-1, vitória 3-2, Bahia 2-1, vitória 3-2, empate 1-1. Vamos cravar aqui colo do meio empate. Clássico é muito difícil, galera. Próximo jogo aqui, Série B, Ponte Preta versus Curitiba. Curitiba também tá demorando, né, voltar para a Série A, né? É um time com muita tradição, assim como a Ponte Preta também. Nos últimos jogos, 3 vitórias da Ponte e 2 do Curitiba. Ponte Preta 3-2, Curitiba 2-0, Ponte 1-0, Curitiba 2-0 e Ponte 2-0. Até pelo retrospecto aqui favorável para quem joga em casa, vamos cravar aqui coluna 1, Ponte Preta. Atlético Goianiense versus São Paulo. São Paulo que trocou de técnico. Carpini já não é mais o técnico de São Paulo. Então vamos ver como que o São Paulo vai se comportar diante dessa troca. Nos últimos jogos, 1 vitória para o Atlético Goianiense e 4 vitórias para o São Paulo. São Paulo 2-1, 2-0, Atlético Goianiense 3-1, São Paulo 2-1 e 2-1. Vamos acreditar na recuperação de São Paulo. Coluna 1, São Paulo. E para fechar, antes de colocar o duplo aqui, Botafogo versus Juventude. Juventude que vem de uma ótima vitória em cima do Corinthians de 2-0. Botafogo, a vitória em cima do Atlético Goianiense de 1-0. Nos últimos jogos, 3 empates e 1 vitória de Juventude. 2-2, 1-1, Juventude 2-1, empate 1-1. Mas falta o fator casa e o elenco. Vamos cravar aqui coluna Botafogo. Tem vários jogos aqui que dá para colocar do Palmeiras e Flamengo, Chape Ituano aqui, Fluminense e Vasco, Ceará e Goiás, Bragantino e Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Inter, Vitória e Bahia, Ponte e Curitiba, São Paulo Atlético Goianiense aqui, mas creio, pô, dá para colocar em vários, hein? Em vários mesmo. Vamos colocar no confronto aqui. Acho que Ceará e Goiás são os mais equilibrados, hein? Ceará e Goiás ou Fluminense e Vasco? Vamos cravar aqui no Fluminense e Vasco, empate. Ficou assim nosso bilhete, galera. Palmeiras e Flamengo, coluna do meio, empate. Chape e Ituano, coluna 1, Chapecoense. Fluminense e Vasco, coluna 1, Fluminense. Santos e Paysandu, coluna 1, Santos. Amazonas Esporte, coluna 2, Esporte. Ceará e Goiás, coluna 1, Ceará. Grêmio e Cuiabá, coluna 1, Grêmio. Red Bull Bragantino e Corinthians, coluna 1, Red Bull Bragantino. Atlético Mineiro e Cruzeiro, coluna 1, Atlético Mineiro. Atlético Paranaense e Inter, coluna do meio, Inter. Vitória e Bahia, coluna do meio, empate. Ponte Preta e Coritiba, coluna 1, Ponte Preta. Atlético Goianiense e São Paulo, coluna 2, São Paulo. E Botafogo e Juventude, coluna 1, Botafogo. Ô, galera, então esse é nosso bilhete. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e bora para cima e fique com Deus.